Olá, no dia 31 de julho passado, eu publiquei uma matéria sobre o ruído urbano, parte 1. Esse assunto de hoje não é exatamente a parte 2 do ruído urbano, mas tem a ver com ele porque nós vamos tratar do dipolo dobrado, e o dipolo dobrado é uma das boas ferramentas para combater o ruído urbano. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha nesse tipo de antena, pouco utilizado em HF, o dipolo dobrado. Ele é muito utilizado em VHF, antigamente em antenas de televisão, né? Hoje em dia nós usamos nas colineares verticais, aí, nas repetidoras. Estações de FM às vezes utilizam o dipolo, um conjunto de dipolos dobrados, mas existe pouca aplicação ou pouco uso do dipolo dobrado em HF. Talvez porque historicamente nós não tínhamos tanto problema com ruído urbano e agora isso está ficando cada vez mais complicado, né? Então essa é uma das ferramentas para nós podermos sobreviver na região urbana das cidades hoje imersa em QRM. Bom, vamos lá. O que a gente faz com o dipolo dobrado? Ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro, ele tem uma ferramenta de ajuste de impedância bem interessante, do ponto de vista de projeto, não na prática, né? Não ajuste no dipolo, mas no projeto do dipolo a gente consegue fazer algumas transformações de impedância interessantes para poder casar melhor a antena com o cabo, com a linha bifilar, seja lá o que a gente estiver usando. É possível se ter uma estrutura rígida e de fácil construção. O fato dele ser dobrado, ele tem uma estrutura mecânica mais estável. Então, é interessante. A largura de banda utilizável do dipolo dobrado é maior do que a do dipolo aberto. Vamos demonstrar isso aqui também. Ele é menos sensível ao ruído impulsivo, que é esse ruído urbano, o QRN. Também, QRN de negativo, ele é normalmente utilizado para descargas elétricas, né? E o QRM é interferência. Nós ficamos mais para o lado do QRN, porque o ruído gerado pelo homem, o tal do Man-Made Noise, MMN, ele é um ruído impulsivo do mesmo tipo do ruído natural da descarga elétrica, de uma tempestade eletromagnética. Essa antena ela permite aterramento para corrente contínua, vamos chamar assim. Ela pode ser conectada ao terra num ponto adequado. Isso elimina cargas eletrostáticas, né? Quando uma tempestade está se formando, que a gente começa a ficar preocupado com a saúde do nosso receptor. Então é possível aterrar a antena, deixá-la completamente conectada ao terra. Isso é bem importante para a proteção dos equipamentos. E ela também permite uma fixação mecânica através desse ponto de aterramento bem interessante. Nós vamos passar por esses pontos então logo a seguir. Se vocês quiserem entender um pouco da matemática que está por trás do dipolo dobrado, como é que ele faz essa maquinação com a impedância, como é que ele ajusta a impedância, eu sugiro vocês darem uma googleada aí na Universidade de Toronto. O professor Sean Victor Hum desenvolveu uma pequena apostila de 4 páginas, que eu suponho seja para essa disciplina que está aí, Radio and Microwave Wireless Systems. Não é a única, existem vários trabalhos publicados sobre dipolos dobrados. Esse daí me pareceu bem interessante, porque não é muito matemático nem muito extensivo, ele faz uma análise bastante objetiva, dividindo o modelamento elétrico do dipolo dobrado em dois conceitos, né? Usá-lo como uma linha de transmissão, entendê-lo como sendo uma linha de transmissão e entendendo como ele sendo uma antena. Como uma linha de transmissão, a gente tem que fazer aqui uma orientação das correntes, né, que estão passando aqui. Esse IT é de Transmission Line, é o T de linha de transmissão, e daí a fonte de energia, a fonte de tensão, o ponto de alimentação por uma tensão V, ele é dividido em dois com oposição de fase.
justamente para ter as correntes invertidas na linha de transmissão, como é que funciona assim a linha de 1/4 de onda, né? Isso aqui seria uma linha de 1/4 de onda para o dipolo de meia onda, entre os pontos X e o ponto de alimentação. Do outro lado, olhando ele como antena, nós temos que ver as correntes acontecendo em fase. Aqui não existe radiação, porque as correntes estão em oposição de fase. Então, o dipolo visto como linha de transmissão, ele não radia. Agora, ele visto como antena, com a fonte de alimento, o ponto de alimentação devidamente dividido ao meio, mas em fase, aí nós temos as correntes em fase também, e essa antena então radia. Aí a gente soma os dois efeitos, a sobreposição de tensões e correntes, e consegue encontrar a equação da impedância da entrada aqui do dipolo dobrado. É isso que o professor Jean-Victor Ham ele oferece nessa pequena apostila. Eu não vou me deter na matemática, vamos ao prático. O prático é o seguinte: o dipolo dobrado tem essas características. Primeiro, a gente costuma ver um dipolo dobrado com o mesmo tubo, né? O mesmo diâmetro de tubo, fechando o dipolo. Não é necessário que seja o mesmo diâmetro, muito pelo contrário. Se nós trabalharmos com diâmetros diferentes e com espaçamento variável, a gente pode justamente fazer esse ajuste de impedância do dipolo. Aquela matemática toda do professor Chan, ele chega nesta equação. Essa equação ela dá uma relação R, que é um fator de multiplicação, em cima da impedância do dipolo aberto. Teoricamente, e até na prática, se você fizer um dipolo bem longe de qualquer coisa, longe do chão e tal, esse dipolo vai ter uma impedância de aproximadamente 70 ohms. Então, essa equação diz o seguinte: dependendo da separação dos elementos do dipolo dobrado e da relação de diâmetros, a gente pode conseguir multiplicar essa impedância do dipolo aberto de 70 ohms por um fator, que é esse fator aqui. E esse multiplicar pode ser por um fator maior do que 1, então a impedância aumenta, ou por um fator menor do que 1, e daí a impedância diminui. Ok? Então, um ponto muito peculiar, né, é quando os dois diâmetros são iguais, que é a questão mais comum que a gente vê na prática. O mesmo tubo dobrando o dipolo. Então, os dois diâmetros de cima e de baixo são iguais. Quando eles forem iguais, esses dois logaritmos aqui são idênticos, então 1 dividido pelo outro é igual a 1. 1 mais 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Por isso que a gente diz que o dipolo dobrado, simplesmente com o mesmo diâmetro em todo o seu perímetro, ele multiplica a impedância por 4. Se o dipolo aberto tem 70 ohms, o dipolo fechado tem 280 ohms. Não tem 300 ohms, não vai chegar a 300. Na prática ele vai ficar entre 250, 280, mas já é algo interessante para a gente usar com linha bifilar, por exemplo, com aquelas fitas de TV que a gente usava antigamente de 300 ohms, que na verdade eu medi a impedância dela outro dia aqui e ela não tem 300 ohms, ela tem menos. Justamente porque o dipolo dobrado também tem menos do que 300 ohms, né? Então, bem possivelmente, naquela época que ainda se fazia fita de 300 ohms, hoje é mais difícil de encontrar para comprar, né? A impedância também já era um pouco mais baixa. O nome dela é fita de 300 ohms, mas na prática a gente vê que ela não tem 300 ohms. Um outro exercício que eu pratiquei aqui, para a gente ter uma ideia, é fazer um dipolo dobrado com dois diâmetros diferentes. O D2 mais grosso, né? O de cima mais grosso, o de baixo mais fino. Quem comprou tubo de alumínio para fazer a antena sabe que o tubo de alumínio a gente compra em fração de polegada, não existe tubo de alumínio em milímetro, né? O pessoal já não quer tubo de 3/8, 5/8, 3/4, 1 polegada. Então, estou simulando na prática aqui dois diâmetros comprados em polegadas, mas transformados em milímetros. Então, o diâmetro superior de 1 polegada, 25,4 milímetros, e o diâmetro inferior de 3/8 de polegada, 9,5 milímetros. E coloquei um espaçamento qualquer aqui
de 50 milímetros. Aplicando esses valores na relação, a gente chega a esse fator de multiplicação de 7,4. O que acontece? A impedância do dipolo dobrado, nessas condições, terá 517 ohms de impedância. Uma impedância bem alta. Então já deu para perceber que se eu trabalhar, por exemplo, eu mantenho aqui 1 polegada e 3/8, mas trabalho com espaçamento. Talvez eu consiga trazer 517 para 450. 450 é uma linha paralela bifilar comercial, a gente consegue comprar isso. Claro, não é trivial, isso é coisa de rádio amador, não é para antena de televisão, mas existem fitas bifilares, linhas bifilares de 450. Então, muito legal para a gente fazer uma brincadeira com um dipolo dobrado alimentado com a bifilar de 450. Também dá para construir em casa. Depois a gente pode fazer uns exercícios para, dado um dipolo, por exemplo, eu tenho esse dipolo, cheguei a 517 ohms, por algum motivo não dá para mexer nesses parâmetros. A mecânica que eu escolhi e tal chegou nisso. Eu faço facilmente, eu escolhendo o diâmetro dos condutores, eu escolho o espaçamento entre eles para ajustar a impedância em 517 ohms. E esse espaçamento é feito com taruguinhos de madeira, taruguinho de plástico, né? Então isso é uma questão de cortar e furar e fazer a linha bifilar da impedância que a gente quiser. Depois a gente traz isso para baixo, põe num transmete lá, num acoplador de antena e faz o que tiver que ser feito com a impedância. Então é uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar com as nossas antenas, inclusive com as multibandas. Depois a gente pode fazer um trabalho em cima das multibandas usando essa traquinagem aqui. Mas vamos em frente. Sobre a fixação e o aterramento. O ponto central do elemento superior, o elemento de fechamento do dipolo, esse elemento, no caso aqui o elemento mais grosso, o D2, aqui no meio ele é um ponto frio para a radiofrequência. É um ponto de tensão zero. Tensão zero quer dizer impedância zero, né? Impedância é tensão sobre corrente. Qualquer que seja a corrente que esteja circulando nesse elemento, nesse ponto a tensão é nula. Se a tensão é nula, a impedância é zero. Impedância é zero quer dizer curto-circuito. Eu não tenho sinal ali. Então eu posso pegar com a mão, eu posso colocar uma haste, posso meter um parafuso e fixar em algum elemento de fixação. Esse é um ponto muito interessante para a gente trabalhar. Fazer a fixação e aterramento. Esse ponto eu posso colocar, puxar um cabo de terra ali, colocar uma barra de cobre enterrado embaixo da torre, do mastro, e aterrar a antena. Isso, do ponto de vista de proteção eletrostática para o nosso equipamento, é sensacional. Então aqui tem um exemplo que eu achei na internet de uma imagem onde uma antena é um painel de 2 dipolos, onde a fixação é feita justamente nesse ponto, né, no ponto de nulo do elemento superior, nos dois casos. O que mais? Quanto ao ruído, o ruído é menor quando você compara o dipolo aberto e o dipolo dobrado. O dipolo dobrado tem menos ruído na recepção, sim. E vou dizer mais, na prática parece que até que o sinal aumenta. Dá para explicar? Deve dar para explicar, mas a explicação é meio complexa. Por quê? O ruído que nós estamos falando é o ruído impulsivo, é o ruído desse tipo aqui que eu estou mostrando. O que é o ruído impulsivo? É o ruído de vela de automóvel, platinado de automóvel, é o ruído causado por escova de motor elétrico. Cada vez que o motor roda mais um pouquinho e faz um novo contato no rotor dele, há um fagulhamento, isso é um impulso, né? Um ruído impulsivo. Existe ruído impulsivo de fuga de isolação em isoladores da rede de média e alta tensão. A poeira que vai se depositando sobre esses isoladores com o tempo, a umidade do ar, ou até quando chove lava, né? Mas quando tem aquela umidade, ela vai aderindo a essa poeira e baixa a resistência de isolação superficial. Aí começa a haver fagulhamento, centelhamento em cima, pequeno centelhamento, fuga.
em cima dos isoladores. Isso para nós na recepção aparece como se fosse uma fritura, tá? É justamente esses isoladores centelhando. Outra coisa é cerca elétrica, né? Cerca elétrica dá aqueles disparos periodicamente a cada 1 ou 2 segundos, e isso é um impulso. Todo impulso de corrente gera ruído no espectro. Esse ruído vai decaindo com a frequência. Aqui do lado direito a gente tem um espectro que está, esses valores estão multiplicados por 10 milhões, 10 elevado a sétima são 10 milhões, então aqui é 15 MHz, 25 MHz, então é possível ver que o ruído é maior aqui nas baixas frequências e depois ele vai decaindo. Se aqui é 15, o 7 está mais ou menos por aqui, 40 metros mais ou menos aqui, 80 metros mais ou menos aqui, ok? A questão é que o ruído, por exemplo, em 40 metros, aqui em torno de 7 MHz, ele já está sobreposto ao sinal. Aí como é que a antena separa o ruído do sinal? Mantém o sinal ou melhora o sinal e reduz o ruído? Não é na frequência de recepção, é fora da frequência de recepção. Eu tenho uma tese, mas é um chute. Eu não encontrei literatura a respeito, continuo procurando. Se você sabe alguma coisa, por favor, coloque aí nos comentários. Mas é que o ruído fora da faixa que nós estamos recebendo, ele tem o mesmo comportamento, tem a mesma personalidade que o ruído dentro da faixa. Ele continua sendo gerado pelos mesmos impulsos. Só que fora da faixa, bem possivelmente, a tese é essa, ele esteja entrando no que a gente chama de modo comum sobre a antena. Ou seja, ele entra cancelando as correntes de ruído aqui em cima do dipolo. É só um chute, eu não tenho nenhuma teoria a respeito disso. Continuo procurando, se você souber de alguma coisa, agradeço para a gente publicar aqui e entender melhor por que o dipolo dobrado é melhor na recepção. Qualquer antena fechada, cúbica de quadro, a Skywire, que é aquela quadro deitada, loop, todas essas antenas, loop magnético principalmente, que não é elétrico, são melhores para recepção do ponto de vista de ruído. Eu tenho aqui algumas experiências feitas ontem, para vocês olharem. Primeiro, um AM em 40 metros, mostrando a diferença. Eu tenho os dois dipolos aqui, justamente para comparar, construir o dipolo aberto e o dipolo fechado em 40 metros aqui em casa. Os dois dipolos estão ativos, selecionados numa chave. Vamos dar uma olhadinha no 40 metros AM. Não é para parar não. Vamos lá. Aí está o dipolo aberto, fechado, dipolo dobrado. Dá para escutar alguma coisa, né? O colega lá em 7290. Agora o dipolo aberto, o ruído sobe e o sinal cai. Aí o sinal sobe com o dipolo fechado e o ruído cai. Se a gente olhar ali do lado, também fora de foco, a escala em dBms, de 6 a 10 dB que o ruído cai, né? O outro é ainda em 40 metros, agora em SSB. Esse é o dipolo dobrado. Esse é o dipolo aberto. Se vocês olharem ali ao lado, o ruído está em menos 92, depois ele cai para menos 101, menos 102, quase 10 dB. De 6 a 10 dB de queda no ruído, e o sinal aparentemente aumenta, né? Olha aí, o dipolo aberto, e agora o dipolo fechado. Lá em cima tem um exímetro que mostra que o sinal realmente sobe. Não chega a ser a 10 dB, mas ele sobe uns 6, sobe 4 vezes. Então tá aí. Esse é o PY2 Golf Hotel que está aí fazendo o câmbio dele. Eu tomei a liberdade de usar a transmissão dele como referência. E agora eu peguei os dipolos completamente fora de frequência. Fui lá para 6 metros em 50.072, 50.072 em 6 metros. Tem um beacon,
tem um farol. Então vamos escutar a diferença completamente fora de frequência entre o dipolo aberto e o dipolo fechado. Esse é o dipolo fechado, S7. Dipolo aberto. Vai perceber que o S7 continuou lá, mas o ruído está lá em menos 124, ele cai para menos 132, menos 134. O ruído tem uma queda de uns 10 dB. Ok? Então, eu não consigo explicar teoricamente ou tecnicamente a queda do ruído, mas que ele cai, ele cai. Cabe aí, o experimento foi feito em AM, em SSB, banda mais larga, né, 6 kHz, em 3 kHz, lá em 40 metros, e depois num beacon usando o canal de CW. Lá foi utilizado o SDR e o software foi o SDR1. Quanto à largura de banda do dipolo, são os meus dipolos aqui em casa. Os dois estão mais ou menos na mesma altura, tá? Então 7 metros, 8 metros do chão. E essa aqui é a resposta do meu dipolo aberto, medido aí com o Array-Com, o UHF, é um VNA, né? um medidor de impedância de uma porta, um Vector Network Analyzer de uma porta só. Então aí tem a perda de retorno, que vocês estão vendo aqui embaixo, tem aqui a taxa de onda estacionária, SWR. E eu fiz as marcas em 1,5 por 1. Limite de banda em 1,5 por 1. Então ele cruza aqui em 725 até 7,375. Com o mínimo aqui praticamente 1 para 1, né? O mínimo está dando 1,05 em 7.248. Ok? Que dá menos 32, 33 dB de perda de retorno. Então, 250 kHz. E o dipolo fechado está um pouco diferente, foi um pouco mais em baixa frequência. Ele está cruzando 1,5 por 1 em 6.770 até 7.310. Olha que beleza, cobre a faixa todinha de 40 metros, ainda sobra uma gorjeta. 540 kHz, é o dobro. Fora algumas imprecisões de medida, é o dobro. Tá? Perda de retorno também, 30 dB de perda de retorno. Taxa de onda estacionária mínima 1,06 em 7.036. Então com isso a gente mostra que ele tem o dobro de banda. Por que eu acho que tem o dobro de banda? Porque ele tem o dobro do diâmetro, ok? Quanto mais, vamos chamar assim, mais grosso for o dipolo, quanto maior o diâmetro em relação ao comprimento de onda do dipolo, maior a banda de resposta da antena. Ela diminui o Q, o fator de qualidade. Então uma das explicações é essa: eu tenho 2 vezes o diâmetro lá concorrendo para fazer o dipolo funcionar. Ok? Muito bem, pessoal, obrigado pela atenção. Sugiro aqueles que têm, como eu, esse problema crônico e complexo, que é viver em regiões urbanas com um nível de ruído, como no caso aqui em 80 metros, 9 mais 20, 9 mais 30 de ruído, em 40 metros, 9 mais 20, em 20 metros eu tenho 8, em 15 tem 7, 6, 7, em 10 metros já fica mais tranquilo, tem noites que eu fico praticamente sem ruído com S1, então eu tenho que trabalhar de 10 metros para cima. Aí vocês também veem que o ruído impulsivo, ele acontece lá, os impulsos em baixa frequência, mas o fato de ser um impulso estreito gera um espectro de ruído até frequências mais altas. E ele vai decaindo a potência desse ruído com o aumento da frequência. Tem uma decadência, uma atenuação com a frequência, em função dele não ser um pulso muito estreito, de ser um pulso largo, ele tem uma duração. Ok? Próximo remédio contra o ruído vai ser o uso do Noise Blanket do FT101, que eu comprei o módulo, vou adaptar ele para a frequência de FI do Delta 309 e fazer um Frankensteinzinho lá para ver se funciona. Quando isso funcionar, a gente publica aqui. Um abraço, até a próxima.